Vamos chamar mais uma mulher, então, para trazer as informações do que acontece no Rio de Janeiro nessa manhã. Governador do Rio de Janeiro afastado, a gente já sabe quem é que vai assumir o Palácio Laranjeiras aí no Rio. Agatha Meirelles, bom dia para você. Bom dia, Carla, e a todos. Essa é a pergunta de R$1 milhão aqui no Rio de Janeiro hoje. O que a gente sabe é que, a princípio, as primeiras informações dão conta de que o vice-governador Cláudio Castro, que assumiria esse cargo por conta desse afastamento de pelo menos 180 dias do governador Wilson Witzel, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, ele estaria em Brasília, mas a gente recebeu de fontes do governo de que ele estaria já pegando o primeiro avião de volta. Claro, a gente aguarda. Fato é que Cláudio Castro, vice-governador, também é alvo dessa operação da Polícia Federal de hoje. Além dele, o pastor Everaldo, presidente do PSC, partido do governador aqui do Rio, o Wilson Witzel, ele foi preso agora há pouco em casa e está a caminho da Polícia Federal na zona portuária aqui do Rio. A gente, nesse momento, está no Palácio Laranjeiras, sede da residência oficial do governador do Rio. Há pelo menos 4 equipes da Polícia Federal aqui agora, chegaram por volta de 6h20 da manhã e ainda estão lá dentro. Agora há pouco também chegou aqui o advogado de defesa do governador Wilson Witzel. Por meio de uma nota, o governador disse que se surpreendeu com a decisão do afastamento, mas que aguarda ter acesso à decisão para aí sim os advogados se manifestarem de forma completa. Além desses alvos do vice-governador e do governador aqui do Rio, Wilson Witzel, a gente tem também mandados de busca e apreensão contra a ex-primeira-dama aqui do Rio. O que os investigadores dizem, Carla e Megali e Sheila, é que a alta cúpula do governo mantinha aí tinha envolvimento com esquemas indevidos e que desde a eleição do governador já tinha, no âmbito do governo estadual, os empresários já utilizavam da máquina pública para pagar agentes para obter essas vantagens em contratos, para obter vantagens em licitação. Isso é o que apontam essas investigações do Ministério Público Federal. A gente continua aqui na sede, na residência oficial do governador Wilson Witzel, aguardando qualquer movimentação, mas nesse momento, pelo menos 4 equipes da Polícia Federal continuam lá dentro. A gente aguarda qualquer movimentação, volta ao longo da programação. Agatha, tem informação de que deve haver uma entrevista coletiva logo mais às 10 horas da manhã. É da própria Polícia Federal essa entrevista coletiva para dar todos os detalhes da operação de hoje? É do Procurador da República, tá. El Haj, ele que vai conceder essa entrevista coletiva no centro do Rio de Janeiro, marcada para as 10 horas, para tentar tirar as dúvidas e também esmiuçar de alguma forma essas investigações, essa operação de hoje, Sheila. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, afastando ou pedindo o afastamento, determinando o afastamento imediato do governador Wilson Witzel do cargo por irregularidades na área da saúde, acusações de corrupção. Outras 8 pessoas, além do governador, incluindo aí a primeira-dama, Helena Witzel, também todos denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Mesmo motivo, corrupção. A Agatha falou rapidamente aí sobre a defesa de Wilson Witzel, que reclamou de essa ter sido uma decisão monocrática, né, Agatha? Eles disseram que receberam com surpresa e que foi, sim, uma decisão monocrática, mas que seria respeitada. A gente tem também, Sheila, a informação que na Barra da Tijuca, onde mora o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio, André Siciliano, os agentes estão nesse momento na casa dele, cumprindo mandados que seriam de busca e apreensão. A gente, claro, continua acompanhando, mas os agentes estão, então, na casa também do André Siciliano, que é um dos alvos dessa operação de hoje também, Sheila. Agatha Meirelles, vou pedir para você repetir a informação, por favor. Um dos alvos, né, dessa operação é o presidente do PSC, Partido Social Cristão, pastor Everaldo. Ele está preso, ele já foi preso pela Polícia Federal? Já foi preso pela Polícia Federal, está nesse momento a caminho. Ele mora no Recreio dos Bandeirantes, que é a zona oeste aqui do Rio. Ele está a caminho da Polícia Federal na zona portuária para passar por todo o procedimento, fazer todo o exame para conseguir dar entrada no sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro, mas ele já está preso. Os agentes chegaram lá por volta das 6 horas da manhã e saíram com o presidente do PSC, pastor Everaldo, preso.
É isso, mandados de prisão, então, confirmados. Esse já com a prisão confirmada do pastor Everaldo. Lucas Tristão, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro. Tinha uma informação envolvendo um ex-prefeito de Volta Redonda, também com pedido de prisão ou prisão já confirmada. Tem detalhes disso, Agatha? A gente tem a informação de que ele seria alvo de mandado de prisão também, mas a gente ainda não conseguiu, apura ainda, Sheila, se ele já foi preso e já estaria a caminho da Polícia Federal, mas sim tem mandado de prisão contra ele também, por conta do envolvimento nos contratos no Executivo Fluminense. Que seria Sebastião Gotardo Neto. Agora, são muitos os mandados de busca e apreensão, mais de 70 mandados de busca e apreensão, por isso essa operação da polícia continua, né? É muita gente envolvida, muita gente, e da alta cúpula do governo do Rio de Janeiro. A gente está falando só do atual governador, do vice-governador, do presidente da Assembleia Legislativa. Mais do que isso, impossível, né? Olha só. Pois é. A gente estava... Sheila e Carla. Diga, Agatha. Não é só no Rio que esses mandados são cumpridos, não. Vocês estavam falando da extensão do tamanho dessa operação. A gente tem a confirmação de que tem agentes também, por conta da operação de hoje aqui no Rio, tem mandados também em São Paulo, Sergipe e até no Uruguai. A gente só apura ainda quem seria em cada estado, mas é uma operação realmente de muitos agentes, uma operação gigantesca, tentando aí acabar com essa corrupção, que, como o nome da operação já diz, tris in idem, seria a terceira vez que o Executivo Fluminense utiliza da máquina pública para vantagens indevidas. A gente lembra que a gente já teve a prisão do governador Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão também com vantagens indevidas. As investigações apontam de que eles utilizariam a máquina para ganhar dinheiro de forma irregular. Bom, e quem vai para o aquecimento agora é o presidente do Tribunal de Justiça, né, do Rio de Janeiro, o desembargador Cláudio de Melo Tavares. Por quê? Linha sucessória do Palácio Laranjeiras. Na ausência do governador, já afastado por 180 dias, o vice-governador, Cláudio Castro, deveria assumir. Cláudio Castro também sendo investigado agora, presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Ceciliano, deveria assumir. Porém, também está sendo investigado nessa operação. Então, quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu fiz uma busca aqui, isso já aconteceu no ano de 2019, no momento em que o governador estava viajando, o vice também, presidente da Assembleia, acompanhando o final da Taça Libertadores da América, e aí o presidente do TJ do Rio acabou sendo governador, né, por alguns dias. Diga, Agatha. Então ele deve estar no aquecimento agora, colocando o meião, digamos assim. Só uma informação importante, que a gente também ficou com essa dúvida. E agora, quem vai assumir? Só que o próprio governador do Rio, antes dele ser afastado, ele também já estava sendo investigado e ele continuou com as suas funções. Então, o fato do Cláudio Castro ser investigado não necessariamente diz que ele vai ser afastado de fato do cargo. Então, a princípio, seria Cláudio Castro, mesmo investigado, assumiria. Só que ele está em Brasília. Então, seria o André Ceciliano, que a gente ainda não tem informação se na casa dele é busca e apreensão ou prisão, mas o presidente do TJ já está no aquecimento, o treinador já mandou ele para aquecimento. Ô, Agatha, agora por que o vice está em Brasília, hein? Ele estaria cumprindo uma agenda lá em Brasília, e aí foi pego de surpresa hoje pela manhã, inclusive, como outros assessores também aqui do Palácio Guanabara, a gente que acabou acordando eles, que eles não estavam sabendo. É interessante que já faz algumas semanas, né, que a gente tem informação de que algo aconteceria aí com relação à gestão de Wilson Witzel, né, a manutenção dele do cargo na cadeira de governador. Já faz algumas semanas que a defesa do Witzel está atrás disso, não é? A Agatha Meirelles está balançando a cabeça, assim, porque chegam essas informações, né, a gente Agatha? da imprensa, a gente movimentou aqui, pelo menos umas 3 sextas-feiras nas últimas semanas, com a informação de hoje, a operação, a grande operação é hoje. E aí a gente chegou aí para a Polícia Federal algumas vezes, porque tinha essa informação, mas não se concretizou, e aí hoje pela manhã realmente aconteceu essa operação da Polícia Federal com alvo no governador Wilson Witzel e a alta cúpula do governo. A gente falou agora há pouquinho do que disse a defesa do governador Wilson Witzel. O pastor Everaldo Pereira, presidente do PSC, também se manifestou por meio de nota um pouco mais cedo, dizendo o seguinte: pastor Everaldo sempre esteve à disposição de todas as autoridades e reitera sua confiança na justiça, fecha aspas. Só isso, é o que diz a nota de pastor Everaldo Pereira. Os ouvintes estão adorando os passarinhos ali ao fundo.
que é possível acompanhar. São eles né, que na vão assumir o entrada. Rio de Janeiro, tá sabendo? Eles estão ali. Eita, ô Rio de Janeiro, tão lindo e tão castigado pela política desses últimos anos todos. Que sucessão, hein? Que sucessão Os no Rio de passarinhos Janeiro. dão uma paz, pelo menos, pra gente fazer essa cobertura intensa. Pois é. Agatha Meirelles, assim como toda a nossa equipe no Rio de Janeiro, vai continuar a postos e trazendo informação a qualquer momento aqui na Rede Band News FM. Bom trabalho, até mais, Agatha. Até mais.